Bom dia, queridos e querida amada do Senhor. A paz e a graça estende ao coração de cada um de vocês nessa manhã maravilhosa, né? Onde que o Pai Celestial, Ele vem a cada dia, a cada manhã nos renovando, né? Refazendo essa aliança maravilhosa para conosco. Que Deus possa ir vindo nos fortalecer. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Paz e graça. Que seja uma paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela paz, não essa paz que nós aí, o mundo dá, paz e graça, não. Mas a paz, uma paz que intercede todo o entendimento. Uma paz onde vem a cada dia, a cada manhã, nos renovando, né, nos fortalecendo. Aquela paz que você tem o prazer de chegar e inclinar a tua cabeça sobre o teu travesseiro e ter o sono do justo, acordar, porque Deus te acordou, né? E dormir com o sono do justo, porque Deus é bom. Quando você tem essa paz que te traga todo esse alívio, que você tem o gosto de chegar em casa e sentir que nada vai te incomodar. E tudo que foi ruim, tudo que foi pesado, tudo que foi fardo, tudo que foi dado inflamado, ficou para fora do portão, porque dentro da tua casa é onde você encontra o refúgio, o esconderijo do Altíssimo. Ah, querido, não tem nada mais, nada menos que não faça com que você se sinta privilegiado de ser abençoado por Deus. Eu já convido vocês a pegarem caneta e papel. Também convido os queridos irmãos e amadas do Senhor a abrir sua Bíblia. Antes de nós abrirmos o livro de Romanos, é onde nós vamos estar no nosso estudo hoje. Deus falou ao meu coração. Eu creio que se Deus falou, é para nós fazermos, né? Aleluia. Então, nós vamos iniciar com uma oração em Salmos 91. Um salmo que todo mundo conhece, que muita gente deixam a Bíblia aberta nesse salmo. Outros, quando não é o Salmo 91, é o 23, mas um salmo de grande valia. Quando nós fazemos uma alta reflexão e compreendemos de fato qual é o preceito e propósito do Senhor, nós conseguimos então é, fazer essa analogia de reflexão, mas uma oração vinda do Senhor, uma oração sadia, uma oração onde Deus vem e faz o mover dele, né? E Deus move. Então, escuta bem esse louvor. Deus proverá. Deus proverá. Se a botija da sua cozinha, se teu celeiro estiver vazio, Deus vai prover. Deus vai mandar maná do céu para nós. Deus vai mandar uma estratégia, um trabalho, um bico, um recurso, para que a gente possa, com certeza, encher os nossos celeiros. Deus jamais vai deixar faltar azeite ou farinha na tua cozinha. Quando as tuas forças estiverem esgotadas, Deus vai prover forças. Ele vai te encher do renovo dele. Mesmo quando nós não enxergamos além, Deus abre os nossos olhos espirituais para que a gente possamos olhar e enxergar a nossa direita, a nossa esquerda. Deus proverá quando tudo se faltar sobre a sua casa. Deus vai prover. Tenha certeza disso, porque Ele é soberano. Quando você não achar estratégia de sabedoria e graça, Deus vai prover essa sabedoria sobre a sua vida, para que você saiba lidar com os conflitos e as tomadas de decisão. Quando nós falhamos os nossos pés sobre aquelas águas, nós não sentimos mais condição de caminhar e nós sentimos que vamos naufragar. Tenha certeza que Deus vai prover. Ele vai trazer do mais, do oculto que eu e você não vê. Mas Deus proverá. Porque Deus, Ele é soberano. Olha para os céus. Agradeça a Deus essa manhã. Agradeça a Ele, que dia maravilhoso que se iniciou. Agradeça a Deus porque Ele nos deu mais um sopro de vida. Agradeça a Deus porque Ele nos deu mais 24 horas de oportunidade. E nós temos que suportar e compreender que essas 24 horas nós temos que fazer o nosso melhor. Cada dia, cada manhã procurar um renovo. Não vai adiantar a gente ficar deitado
em cima de um sofá, de uma cama, murmurando, sabe? Porque nós recebemos um péssimo diagnóstico. Não vai nos ajudar em nada nós ficarmos sob um sofá ou uma cama, só porque nada vai bem para nós. Não vai adiantar a gente ficar sobre um sofá e uma cama, lamentando porque não somos filhos de rico, ou porque nossos pais não se casaram com pessoas que tinham dinheiro, porque nós não temos condições de nada, não temos oportunidade de nada. Quando nós ficarmos olhando para o nosso próprio eu, para as nossas incertezas, jamais a gente vai alcançar um almejado sucesso. Deus, ele quer um renovo, ele quer uma atitude minha e sua. Para queridos e querida amada do Senhor, para que nós possamos alcançar o almejado, esperado sucesso do Senhor, nós temos que ter atitude. Nós precisamos estar preparados. Quando ele fala, pega tudo que eu estou te entregando aqui, ó. Agora, vai de novo para o alto mar. Lançai-vos a vossa rede. E presta atenção. Quando ele fala isso para Pedro, Pedro podia ficar na mesma condição que eu e você muitas das vezes ficamos, chorando porque recebemos um diagnóstico. Pedro, com certeza, imagina o Pedro nos dias de hoje, nós. Pedro poderia falar, não, senhor, eu não vou, porque eu acabei de receber um diagnóstico horroroso. E esse diagnóstico não tem mais jeito. Senhor, eu não vou não, porque, olha, meu casamento naufragou. Eu não vou para esse mar. Eu não quero mais. Ele podia falar, Senhor, eu não vou pegar o que o Senhor está me entregando e voltar para aquele mar, porque eu trabalhei noites, dias, eu lancei várias vezes junto com os meus parceiros e nada disso me adiantou. Pedro poderia ter falado isso. Senhor, presta atenção, assim como eu, tem tantos aqui, sabe, que está sofrendo. E nós estamos tão cansados, nós acabamos de lavar essa rede pesada. Ele falou, não, se o senhor falou, mestre, eu vou. Olha que atitude diferente. Pedro não ficou olhando pela sua dor, pelo seu sofrimento. Pedro não ficou olhando pela circunstância da vida. Pedro não ficou buscando, sabe, questionar o que estava faltando a ele. Não. Ele simplesmente foi. Ele simplesmente foi. O que está faltando para nós é termos uma atitude de Pedro. Por isso que Pedro ele estava sempre à frente dos discípulos. Porque Pedro, ele sempre tinha uma atitude. Por mais que ele temia em certas ocasiões, mas ele tinha uma atitude. Essa atitude de Pedro de estar sempre junto de Jesus, estar sempre pagando para estar ali por Jesus. Isso é maravilhoso. Ele poderia falar, não, não vou. Ele falou, não, vou. Vamos. E quando ele lançou aquela rede, ele falou, gente, me ajuda porque nós vamos virar um barco. Porque a rede estava muito pesada. Foi preciso várias pessoas, porque Deus ensinou que não só ele sozinho. Nós sempre precisamos de alguém para nos levantar. Aleluia. Nós sempre precisamos de alguém para nos levantar. Quando nós estamos caídos, fragilizados. Então Deus não mandou nem eu nem você parar. Deus sempre nos dá o cônjuge para que isso seja o nosso alicerce, a nossa base. Que quando nós enfraquejarmos, ele nos fortalece. E quando eles enfraquejar, nós fortalecemos eles. Então, nada mais do que o poder da oração para fortalecer relacionamento, fortalecer família. Mas é necessário que os dois estejam juntos. É necessário que os dois estejam juntos. Ninguém desenhou contos de fada. Ninguém desenhou um casamento perfeito. Um casamento onde não teria adversidade, onde não teria choque de ideias. Cada um tem a sua ideia, uma ideia diferenciada da outra. Mas é necessário que ambos sentam e vão se ajustando essas ideias. E buscando, claro, de fato, não o que é certo, não só o que é certo e o que é errado, mas sim o que vai manter uma paz que intercede o entendimento. Queridos e querida amado Senhor, uma casa de tribulação é horrorosa.
uma casa de intriga, confusão, discórdia, heresia. Eu creio que ninguém quer. Então, convida Deus para entrar na tua casa. Convida Jesus. Esvazia todo o seu eu, tira toda a identidade acostumada pela vida. Esvazia de todo o seu eu. Mas coloca sobre essa casa primeiro Jesus. Mas a primeira casa que você tem que organizar do seu coração. Porque essa é a nossa primeira igreja. Peça ao Senhor para soprar suas narinas, soprar o vento dele sobre ti. E convida Jesus para estar neste trono. Porque se Deus estiver dentro de você, no seu interior, você vai compreender que é necessário fazer mudanças. Nem sempre as nossas certezas, as nossas razões, ela pode ser suficiente para uma casa ter paz. Porque muitas das vezes, as nossas verdades, as nossas certezas, ela destrói os nossos lares. Nós temos que tomar esse cuidado. Existe um filósofo chamado Sócrates. Ele dizia sempre que nós devemos ter uma sabedoria. E essa sabedoria é de discernir o que é certo do errado. Mas também existia um outro filósofo chamado Maquiavel. E ele, antes de perder o seu reinado, ele sempre dizia, para você estar no topo de tudo, é necessário que tudo seu esteja em justa medida. Se você não souber deixar as coisas em justa medida, numa balança balanceada, você acaba caindo no declínio. E você perde o teu império. E você perde a tua razão. Então, a razão, ela nunca pode ser absoluta. Por isso que a razão e a emoção, elas se andam juntas. Totalmente balanceada. A emoção, ela não pode ter o domínio sobre a razão, nem a razão na emoção. Porque senão cai o declínio, uma das duas. E se cair o declínio, a tua casa vai cair. A heresia entra, a discórdia, a confusão, a lasciva, aí tudo que é ruim, tudo que o inimigo quer, ele vai brotar em cima dessa intriga, dessa confusão. E aí você perde a autoridade, você perde o respeito pelo teu lar, você perde o domínio, sabe, de ter o respeito das pessoas, você perde a admiração. E nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que ser revestidos. Nós, como os pais, não devemos ser qualquer pai. Pai, não, pais não. Nós temos que ser pais. Pais fascinantes. Fascina os nossos filhos. Pais fascinantes. Pais que traz uma verdadeira admiração. Onde o filho fala, não, eu quero ser como os meus pais. Porque olha só para eles. Não tinha dinheiro, mas tinha um ensinamento maravilhoso. Eles não precisavam de tanta arrogância e prepotência para dominar esse lar. Nosso lar não era um lar de conflito. A coisa mais triste é quando o lar é um lar de conflito. Um lar que não tem uma paz que intercede todo o entendimento. Um lar que você não tem sossego nem para pensar, nem para ler um livro. Porque é um lar totalmente destruído pela ignorância, pelas inconveniências, pela avareza, pela falta de educação, de respeito. Então, nós como seres humanos, nós temos que saber buscar isso. Buscar esse discernimento do certo e do errado. Amém, querido? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração essa manhã. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te fortalecer. E lá no Salmo 91, diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E diz o Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e cobrirá-te com as suas penas. E sobre suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do temor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas,
nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederás, praga nenhuma chegará às tuas tendas, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a espidez, calçará os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele, e livrar-te-ei, e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhes mostrarei a minha salvação. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Que não presta a Satanás. Não esquece. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É lá que nós descansamos. A tua casa, a tua morada, essa parede de tua casa tem que ser o esconderijo do Altíssimo. Tem que ser o esconderijo do Altíssimo. Se a sua casa não é o esconderijo do Altíssimo, está precisando de convidar mais Jesus para entrar. Está precisando de começar a compreender de fato. Você só vai ter prazer de ter a graciosidade de gozar do teu lar quando você verdadeiramente compreender que a tua casa é o esconderijo do Altíssimo. Então, se é o esconderijo do Altíssimo, é debaixo das asas dele, do onipotente, onipresente, então é necessário que ele esteja em primeiro plano. Depois que nós verdadeiramente colocamos tudo na mão do Pai. Tudo. A nossa casa, a nossa vida, o nosso eu. Que nós não temos nada, nós vamos sair dessa terra sem nada. Isso aqui é só empréstimo de Deus. No tempo oportuno, quando nós formos embora dessa terra, nós não vamos levar nada. A única coisa que Deus vai buscar de nós é a nossa alma. Que ela precisa estar adornada, sarada e curada. Porque esse corpo, essa matéria vai ficar e vai se decompor com o tempo. Aleluia. Então, deixa Deus falar com você. Eu quero orar com você. Pai, obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigado por o Senhor soprar nossas narinas e nos acordar. Senhor, abençoe todas as famílias. Abençoe a minha família, os meus familiares. Pai, guarda-nos e fortalece-nos hoje, amanhã e sempre. Senhor, eu coloco todas as pessoas que se encontram enfermas sobre essa manhã, Pai. Enfermas de alma, física, emocional, psicológica. Que o Senhor, Pai, espiritualmente, que o Senhor, Pai, sejais com cada uma delas. Guarda os meus familiares, minhas cunhadas da parte do meu esposo. Guarda os meus cunhados da parte do meu esposo. Guarda os meus 6 irmãos, as minhas 6 cunhadas. Guarda, Espírito Santo de Deus, a casa de cada uma deles. Espírito Santo de Deus, sejais com a minha mãe. Fortalece ela, estatura e graça. Guarda, Senhor, os meus tios. Visita cada um deles, meu Pai, que são idosos, pessoas que precisam do Senhor. Fortalece eles a cada dia, cada manhã, tanto de Uberlândia como de Tuiutaba. Espírito Santo de Deus, sejai com a Ana Luz e seus familiares todos lá em Macapá. Pai, guarda, meu Pai, a vida do Isaac Freitas e os familiares. Guarda a vida da Luziene e os familiares dela. Guarda a vida da Regina Célia e os familiares dela. Guarda Espírito Santo de Deus, a vida da Ana Paula, Lima e os familiares dela. Espírito Santo de Deus, sejai, meu Deus, com todo o teu povo. Fortalece a vida da Ivone, fortalece a vida da Cida, a vida da Cristina e seus familiares, todos, cada uma delas. Pai, acalma os nossos corações, guarda os nossos filhos, Pai, guarda a minha casa, guarda o meu esposo, reveste ele em estatura e graça, Senhor. Fortalece ele a cada dia, a cada manhã. Guarda o Davi, guarda a Estel, o Alessandro, o Lucas e a filhinha dele com a esposa dela. Guarda a Milena, guarda o Gustavo, Espírito Santo de Deus. Guarda a vida da Franciele, o Robson, o Joãozinho, o Debrete. Guarda o Espírito Santo de Deus, a vida da Dona Eura, Dona Áurea. Guarda a vida, Senhor, do Cadu, da Angélica e seus familiares. Guarda a vida da Alexandra e seus familiares.
Guarda a vida, Senhor, da dona Carmen, da Cecília, com o Mateus e o filhinho dela. Espírito Santo de Deus, seja com os nossos familiares. Fortalece, meu Pai, todos que assistiram essa live. Pai, fortalece o nosso ministério, Sal da Terra. Guarde-nos hoje, amanhã e sempre. Fortalece, meu Pai, o interior de cada membro e cada líder daquela igreja, os familiares de cada um deles. Guarda a vida e reveste a vida dos meus pastores, do presbítero, do diácono. Pai, dê livramento, meu Pai, de morte para a nossa igreja, para os nossos familiares. Espírito Santo de Deus, sejai, meu Pai, com todo o que recebeu, Pai, o diagnóstico Covid, Pai. Fortalece eles, estatura e graça. Ajude eles, meu Pai, a sair dessa circunstância, em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, que o Senhor seja, Pai, sempre o nosso garladão, Pai. Que o Senhor seja sempre, meu Pai, o nosso garladão, Pai. O aquele que cura, que zela, Pai. Vá com os seus pés, Pai. Vai, meu Pai, pisando sobre esses Covid, meu Pai, de quem se encontrou com esse diagnóstico, Pai. E dê, meu Pai, a nós a cura, Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda o teu povo, Pai. Guarda os nossos familiares, Pai. Reveste-nos, meu Pai. Reveste-nos, Pai. Senhor, e eis-nos aqui, Pai, por tua honra e tua glória, Pai. Até, meu Pai, o último dia que nós estivermos sobre essa terra, Pai. Nós queremos te adorar, te bendizer, levar a tua palavra, meu Pai, pregar e proclamar o teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Use-me como teu instrumento, abençoe-me hoje, amanhã e sempre, Pai. Me capacita e me fortalece, meu Pai. Retira tudo, meu Pai, que for do humano, Pai. Mas que seja tudo do Senhor, Pai. Usa minha boca como boca de instrumento do Senhor. Que assim seja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Deus é bom. Deus é bom. Quem não presta a Satanás. Então, que nós possamos, assim, verdadeiramente colocar ao coração do Senhor e pedir a Deus, nosso Pai celestial, que venha nos fortalecer a cada dia, a cada manhã, que venha nos encher com teu renovo. Amém? Que Deus possa ir assim, estar nos trazendo sempre esse direcionamento. Amém, queridos? Quero convidar os queridos irmãos, então, para nós começarmos essa oração maravilhosa nessa sexta-feira, dia 5 aí de 6, onde o Espírito Santo de Deus está aí cada dia, cada manhã, guardando e nos fortalecendo. Quero parabenizar todos os aniversariantes dos dias de hoje, né? Que Deus seja com vocês, que Deus abençoe tua casa, abençoe teus familiares. Não esqueça, Deus, ele é soberano sobre a sua vida. Deus faz infinitamente mais do que você almeja e espera. Então, os aniversariantes do mês de junho, parabéns, né? Que Deus abençoe amanhã. Minha cunhada Kátia, linda, maravilhosa, e uma das minhas cunhadas que iniciou aí a parte dos meus irmãos, a primeira entrada na nossa família, aí que o Espírito Santo de Deus seja com ela, fortalece ela cada dia, cada manhã, né? Junto, claro, com seu amado esposo aí, Denivan Paulo, né? Onde se faz aí praticamente 25 anos de uma história, né? E 22 anos aí de um matrimônio maravilhoso, abençoado quando eles disseram sim um pro outro, né? Foi essa comemoração aí no dia 2. Dia 2 já tinha feito o vídeo uns dias antes para eles, comemorando. Que Deus aí abençoe. Muito bom. Quando um casamento ele é alicerçado em Deus. Muito bom quando nós vemos verdadeiramente o agir de Deus sobre o casal. Porque passa dias difíceis, dias de lamúria, mas firme, amando, respeitando, cuidando, zelando. Porque o compromisso do matrimônio não é só alegria, mas vem as tristezas, vem as tribulações, vem a tempestade, vem a discórdia, vem as heresias, vem tudo quanto há. Mas Deus fortalece a cada dia. O casal que ele tenha essa expectativa de experiência é um casamento alicerçado em Deus. Porque ele não maqueia o casamento. É um casamento maravilhoso, abençoado, onde suporta. Por isso que diz que o verdadeiro amor, quando você quer conhecer o amor, você vai compreender quando você começar a suportar as indiferenças, os defeitos do cônjuge, né? O defeito que a cônjuge tem. E muitas das vezes isso é como um alicerce para nós. Nós muitas das vezes achamos que muitas, né, a gente pensa, ai, o casamento deve ser só beijo, abraço, carinho, paixão e tudo, não. Isso é paixonite. Tudo que a gente espera que é só para o poder, o desejo da carne, isso é paixão. Isso é fogo, isso é algo que vai apagar. Amor, não. Amor é aquele que se dedica cada dia ao outro. Aqui, quando você renuncia às suas vontades por amor do outro. Quando você para com a sua certeza
e dê uma credibilidade, mesmo que o outro errou, para que aquilo volta a ter uma estratégia diferenciada e comece então a dar certo, perdoar o erro, os defeitos, né? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu nunca vi ninguém 100% perfeito. Mas corrigindo, buscando junto em oração, buscando junto a compreensão, nada sempre jogando na cara do outro, quem errou, quem não errou, quem pecou, quem não pecou, quem disse, quem não disse, né? O amor é isso. O amor é isso. É suportai. Por isso que a palavra do Senhor diz lá, suportai. Quando nós aprendermos a suportar, esperar com paciência, ter um discernimento, que o amor ele é benigno, ele é doador, tudo crê, tudo pode, tudo suporta, tudo espera, mas espera de quem? Do homem, do seu cônjuge, da sua cônjuge? Não, de Deus. Você espera de Deus, ensinando a cada dia, a cada manhã, aprendendo com o erro do outro, aprendendo quando a pessoa cai, ai, não faz esse negócio, o marido vai lá e faz. Você fala, eu falei, não, não vai, você não vai falar isso. Você vai orar, né? Tudo bem. Não deu, não deu. Vai dar certo, né? E é recomeçar. Sempre apostar no sonho do outro, sempre apostar nos desejos do outro. Nunca jogar areia em cima, nunca dizer que a pessoa não tem capacidade. Nunca dizer que, ah, não, você não consegue fazer isso. Ah, não, isso não deu certo. Nunca sorrir porque se não deu certo para o outro. Casamento não tem competição. O marido e a mulher, quando eles começam a competir, então tá errado. Já tá errado. Casamento não pode ter competição. Casamento tem que ter união. Quem compete é inimigo. Né? O casal não se compete um com o outro. Ah, esse quem ganha mais, quem ganha menos. Não. O ordenado é dos dois. Não interessa quem ganha mais, quem ganha menos, se é o homem, se é a mulher. Interessante que você tem que entender, que ambos têm que entender que juntou um só. É um mais um. Somou dois. Não tem esse, quem foi mais, quem foi menos. Não tem esse que, um e meio é meu e meio é seu. E eu ganhei mais. Não, não. Não existe isso. Né? Porque quando nós colocamos isso, nós estamos convidando Satanás para fazer uma zoeira em cima disso. Não tem isso, o meu salário eu faço o que eu quero, o seu você faz, não. Então, nunca vão crescer. Quer alcançar um almejado sucesso financeiramente? Começa a andar de 2 a 2. Começa realmente a colocar os planos juntos. Não faça plano sozinho. Porque no fim você pode até chegar ao almejado sucesso, mas vai chegar fadigado, cansado, estressado. Vai chegar totalmente, sabe assim, esgotado. Sabe? Coloca no seu coração. Se o casamento não for os dois, não dá. Ah, mas só o meu marido trabalha, só eu trabalho, ele trabalha. O salário é dos dois. Coloca isso no seu coração. Quando começarem a entender, às vezes a pessoa não trabalha, não está trabalhando, mas ela tem uma cabeça para pensar, para te ajudar a direcionar o dinheiro. Por isso que a mulher adjuntora é aquela que está ali para auxiliar o marido, para ajudar. E geralmente, às vezes, ele vai gastar muito, então ela controla os gastos dele. Né? Por isso que muitas pessoas falam, a mulher que administra o dinheiro, eu só trabalho. Mas é porque às vezes ela tem mais cabeça para administrar o dinheiro. Não que ele não tenha cabeça, tá? Não que ele não seja responsável, não que ele não seja inteligente. Não. É o jeito da administração. Que às vezes um gasta demais, outro gasta. Como também tem muita mulher gastadeira. Aí o marido tem que tomar um cuidado. Quando é assim, aí ele tem que administrar. Até porque senão ele, além dela gastar o que foi consumido lá, tudo, ainda coloca mais dívida, certo? Nós temos que ter um cuidado. Quando nós estivermos andando sozinhos, a dois, mas cada um com seu próprio sustento, não tem sucesso. Não tem sucesso. Sucesso é a dois, não é a um. Que nós possamos, assim, ser revestidos disso. Que nós possamos escutar a palavra do Senhor cada dia, cada manhã. Que nós possamos entender de fato. Se não tiver um alicerce, ambos juntos, sozinho é complicado. Aleluia? Então, deixa o Espírito de Deus mover. E deixa Deus nos ensinar. Tá? Que você compreenda que teu esposo não é para estar debaixo dos teus pés e nem você debaixo dos pés dele. É para estar de mão duplas, mão pegada, firme, cordão de 3 dobras. Jesus, teu cônjuge, você.
Aleluia? Então, que Deus abençoe. Que Deus fortaleça o matrimônio. Glória a Deus. Paz e graça, querida amiga maravilhosa, irmã em Cristo, Luziene. Deus te fortaleça, minha gata linda, maravilhosa. Que você tenha um bom dia de trabalho. Você, teu cônjuge, que seus filhos estejam cada um adornado nas mãos do Senhor, fortalecida cada dia, cada manhã. Viu? Tua casa, teus familiares. A paz e graça, querido. Então, queridos, vamos lá iniciar então, né? Vai ser um resumo curto, rápido, né? No livro de Romanos, amém? E que vocês possam depois ter essa curiosidade de culminar e buscar mais da Bíblia ali, esse entendimento, amém? Diz assim então o livro, né, de Romanos. O trecho da epistácio aos Romanos, no Papiro 118, o apóstolo romano aos romanos, geralmente referida apenas como Romanos. É o sexto livro do Novo Testamento. Os estudiosos da Bíblia concordam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos romanos para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Só um pouquinho. O Evangelho, segundo o livro de Romanos, há dois lados do Evangelho. Primeiro, existe o lado histórico que se encontra nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Também esse lado histórico é resumido em 1 Coríntios, capítulo 15, depois vocês vão lá, tá? Versículo do 1 ao 8, que diz assim: o Evangelho é a boa nova de que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. Que ele foi sepultado, que ele ressuscitou segundo as profecias do Velho Testamentários e que foi visto por mais de 500 discípulos antes de retornar aos céus. Segundo, há um lado doutrinário que se encontra principalmente no livro de Romanos, a palavra evangelho. É usada 12 vezes nesse livro. 4 dessas se encontram no primeiro capítulo. Enquanto os 4 primeiros livros do Novo Testamentários revelam os detalhes históricos do Evangelho, Romanos lida com o seu significado. Alguém pode perguntar qual é a importância, então, do Evangelho? O livro de Romanos fornece essa resposta. O apóstolo Paulo é o escritor do livro, mas foi inspirado divinamente. O autor, então, é o Espírito Santo. Quando lemos Romanos, estamos examinando a própria palavra de Deus. É um livro transformador, historicamente. Romanos teve uma enorme influência no mundo. O próprio Paulo era um homem bem estudioso. Ele compreendeu o Velho Testamento profundamente. Sua forma de escrever, às vezes, é tão dependente do Velho Testamento que muitos não entendem bem o livro de Romanos, por terem um entendimento e um conhecimento fraco do Velho Testamento. O apóstolo Pedro chegou a dizer que as cartas de Paulo são de difícil compreensão, se o leitor não ler com cuidado. Aleluia. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Abaixo se encontra um resumo de cada capítulo, sabe? Assim, você vai compreendendo cada destrecho de versículos da Bíblia, que você vai ver que há essas, sabe assim, essas analogias. Antes de eu chegar nesse capítulo, eu chegar ali para te mostrar. Eu quero te apontar lá no capítulo 1, versículo 8, onde fala que o amor de Paulo pelos cristãos de Roma e seus desejos de vê-los. Só estou na pausa ali, tá? Olha o que diz. Primeiro, o capítulo 1, Romanos, versículo 8. Primeiramente, dou graça ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no cantante
a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Vou repetir. Primeiramente, eu dou graças a Deus, ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante de todas vós, porque em todo o mundo é proclamada a fé. Queridos, vou te dizer, nesses dias de hoje, se nós não estivermos alicerçados em Deus, fortalecidos, mas se a nossa fé não tiver fortalecida, a gente cai com uma facilidade. E se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus nos ensinar, vou dizer a verdade para você, fica muito difícil, muito difícil. Deus, ele abençoa, né, todos que busca ele em secreto, que busca ele em estudo, que busca ele em oração. Deus, ele não deseja, sabe, nada de pior para nós. Mas ele, né, ele vê o nosso desejo, que é valorizar cada vez mais o evangelho dele. Quando Deus vê isso, ele tem uma compreensão que o filho dele busca conhecer esse evangelho fundo a fundo. Busca conhecer quem é esse Deus face a face. Então, que o nosso desejo seja realmente de valorizar cada vez mais o evangelho, compreender, né, a sua importância, né, a importância dele de Deus na nossa vida e para a nossa eternidade. Qual é o propósito que Deus tem para que nós chegamos a essa eternidade? Que nós possamos proclamar, viver esse evangelho. Não só ler por ler, mas viver o evangelho de Deus. Quando nós fazemos isso, automaticamente as coisas mudam de figura. Nós podemos estar no mais profundo abismo, na maior dificuldade. Mas quando nós buscamos verdadeiramente de Deus esse entendimento, nós conseguimos, sabe, assim, de fato, alcançar, almejar sucesso. Porque os dias, não estou te dizendo que os dias estão perfeitos, com um monte de dinheiro caído sobre os nossos pés, não. Eu estou te dizendo que você vai ter uma estratégia para suportar essa adversidade, sabe? Essa adversidade, ela vai passar porque você tem uma estratégia sobre ela. E essa estratégia vai te caminhar para os preceitos do Senhor. Você vai se fortalecer, vai sair mais amadurecido. Aleluia. Então, o capítulo 1, o resumo do capítulo 1, se produz assim. Paulo escreveu este epistáculo aos crentes romanos. Ele é o apóstolo de Jesus Cristo e devedor a todos a fim de que dele deve lhes pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem, todavia, do céu irá todavia do céu. A ira de Deus se manifesta sobre todos os pecados dos homens, porque embora a própria criação revele o eterno, o poder divino de Deus, os homens detêm esta verdade em injustiça, sem glorificar a Deus, nem dar graça. Deus, portanto, os entregou a desejos pecaminosos e paixões infâmias, ou seja, deixou-lhe seguir este caminho até o seu próprio fim. Então, presta bem atenção, que eu vou voltar nisso. Olha só, ele diz assim, que ó, sem glorificar a Deus, nem dar-lhe graças, ó, vou voltar um pouquinho mais em cima, né? Aqui. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem em Deus. E todavia, do céu, a ira de Deus se manifesta sobre os pecados dos homens. Porque, embora a própria criação revele o eterno, o poder e divindade de Deus, os homens detêm da verdade. E é injustiça. O que eles fazem? Sem glorificar a Deus, nem dar graças, Deus, portanto, os entregou o desejo que pecaminosos, paixões infames, sabe? Quando as pessoas querem viver em traição, só em pecado, viver aquelas infâmias,
viver a luxúria, as ostentações. Então ele diz aqui, olha, ou seja, deixou-lhes de seguir o caminho próprio até o fim. Então deixou de estar em tempo de santidade, ter um relacionamento sadio, uma vida tranquila para poder viver o que esborja. E aí, o que leva a isso? O resultado era grande idolatria e imoralidade neles por causa dos pecados vergonhosos que cometem. Eles conhecem o juízo de Deus, sabendo que são dignos de morte, mas ainda contêm pecado. E, além disso, consentem aos que cometem. E isso é ilustrado graficamente em Êxodo, capítulo 32. Amém? Olha só para você ver o que diz o primeiro capítulo, resumido. Então ele diz dessa imoralidade da pessoa, sabe? Se desviar dos preceitos, do caminho do Senhor, o caminho estreito, escolhe o caminho largo, aquele caminho da ostentação, aquele caminho que, olha, Senhor, eu vou só quando eu estiver morrendo. Não, agora eu vou curtir, porque já recebeu, sabe assim, status, como se diz, já tem uma casa boa, um carro bom, agora quer ostentar. Às vezes nem tem isso. Mas só de estar trabalhando, antes de estar trabalhando, está com Jesus, não está? Começou a arrumar um emprego, agora acabou. Agora fica aí, Jesus, que eu não dou conta, não. Não, peraí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e no fim não faz nada. Mete o pé pela colatra. É porque não sabe se direcionar. Não tem uma vida administrada, uma vida planejada. Queridos, para nós alcançar o imediato sucesso, para nós chegarmos a qualquer sucesso financeiro, espiritual, sentimental, profissional, familiar, se tudo não tiver um planejamento, uma administração de você planejar o que é certo, o que é bom, o que não é bom, você já começar a cortar, falar, opa, esse aqui eu não quero mais, não, eu não vou cometer isso, não. Não, peraí, eu tenho prioridade, eu trabalho de segunda a sexta, sábado, domingo, eu descanso e vou para Jesus. Se você não começar a se priorizar, começar a colocar sempre seu trabalho acima de Jesus, acima dos preceitos de Jesus, querido, é fracasso. Desculpa, mas é fracasso. Começa a valorizar o teu tempo. Por isso que Deus diz que nós temos 24 horas de oportunidade. Nós não precisamos trabalhar 16, 18, 20. Se são 8 horas de trabalho, é 8. Se são 8 horas e 40 minutos, é 8 horas e 49, 48, seja 40 minutos. Não fique procurando muita coisa. Se você não está fazendo muita coisa com o que você ganha, não vai adiantar com o que você ganhar de extra. Porque tudo vai sair como você tem, pelos dedos. Nós temos que tomar esse cuidado. Agora, se você está sabendo casar direitinho isso, com família, com a igreja, com seus compromissos, aí tá tudo certo. Mas você começou a deixar os planos de Deus para fazer o plano do homem, que é a ganância, a cobiça, aí é melhor a gente começar a repensar. Porque isso pode trazer sequela, traição, divórcio, heresia, complicação. Não dá vazão para o inimigo, porque do mesmo jeito que eles mandam as pelinas sobre o homem, eles também mandam, né? Os pelinos, o Ricardão aí, sobre as mulheres. Tem que tomar um domínio. Já não, minha mulher tem casa, toma cuidado. Vigia. Vigia, porque na vida nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ser todo o tempo vigilantes sobre os nossos matrimônios. Tomar um cuidado muito grande. Não deixa as coisas se dispersar. Não deixa as coisas sair fora. Não escolhe o seu trabalho em vez de sua família. Porque quando você acordar, sua família já foi embora. Sua família já casou, já acabou. Ó, os filhos crescem. Os filhos são um passarinho. E o tempo certo deles, eles vão voar. O tempo certo eles vão voar. Aí não tem mais condição de você tê-los de volta. Então, goze desse preceito agora. Aproveite os filhos quando estão jovenzinhos agora. Aproveitam eles quando estão do seu lado agora. Aproveita teu cônjuge quando ainda te dá tempo de você aproveitar, abraçar, sabe? Faça algo diferente. Eu não posso sair. Nossa, tá tão difícil tudo. Mas faça algo diferente para vocês. Busque, sabe, um renovo. Porque senão as coisas vão sair por fora do preceito, dos caminhos do Senhor.
E aí é bem capaz das coisas não caírem bem. Aleluia. Glória a Deus. Então, voltando para o segundo capítulo, resumido lá de Romanos. Deus não considera nem a religião, nem a nacionalidade do homem, mas justamente julgará cada um segundo as suas obras, revelando pela sua consciência que rejeitou a revelação de Deus na natureza, sendo entregue a seus desejos pecaminosos. Os judeus confiavam na sua possessão da lei de Deus, especificamente o rito da circuncisão. Porém, Paulo enfatiza que a justificação não vem por possuir a lei, mas por praticá-la. Por fim, ser aceito por Deus. Não vem da religião ser circuncidado fisicamente, nem da nacionalidade ser filho biológico de Abraão, mas sim de um coração obediente. Aleluia! De um coração obediente. Paulo então explica que a verdadeira circuncisão é a do coração. Se nós não circuncidamos o nosso coração, se nós não temos uma estratégia de tirar tudo que é pecaminoso dele, endireitarmos e deixarmos o nosso coração puro, íntegro, entregue, arrependido nas mãos do Senhor, a gente não vai alcançar essa imediação. Lembra que o Senhor, ele fala bem claro aqui, ó, que a obra dele, ele vem para julgar, não é a religião nem a nacionalidade do homem. Ele vem julgar o que é o que? Justo, segundo as obras que o homem dos pecados que ele cometeu. Então Deus, quando ele vem, ele não vem, ele quando ir a fase dele, quando ele vem, ele não vem porque eu e você não somos descendência, linhagem de Abraão. Não. Ele vem julgar segundo é o que eu e você praticamos com as nossas iniquidades, que sai de dentro do nosso interior, as nossas má obras. Então, para que nós sejamos vigilantes sobre isso, nós temos que buscar a direção de Deus. Amém? E nos reconhecer e sair do estado de pecado. Aleluia? Os judeus, no capítulo 3, não compreenderam que podem ser condenados, ainda que fossem circuncidados, fisicamente na aliança. O Velho Testamentário, quando a eles essa aliança deu-lhe a sua vantagem sobre os gentios. Ele, portanto, duvidava da pregação de Paulo. Paulo explica que ainda que a vantagem do judeu sobre os gentios é muito, e em toda maneira, porque lhes foi dado a palavra de Deus. O judeu tinha toda a oportunidade de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. O problema, porém, é que não obedeceram. O problema, né, que não obedeceram. E Paulo cita as próprias escrituras judaicas para demonstrar que até elas declaram que todo mundo é pecaminoso e destruído. Destruído e é da glória de Deus. Não há justiça inerente no judeu, mas só no Filho de Deus, Jesus. Alguém é, portanto, justificado dos seus pecados, somente por crer em Jesus e não por confiar na sua possessão da lei ou na sua circuncisão. Então tinha que confiar. Tinha que ser obediente. Tinha que compreender que Deus era um homem justo. Já no capítulo 4, o resumão dele diz que Abraão é considerado o pai dos judeus, o pai de Deus. Mas nem ele foi justificado a obra. O Velho Testamento diz que creu em Deus. E isso é sua fé. Lhe foi imputada como justiça. Davi, o maior dos reis de Israel, enfatizava que quanto aos nossos pecados, somente o homem cujo pecado não é lhe imputado e abençoado. Deus enfatizou que essa injustificação não tinha nada a ver com a lei. Especificamente, é circuncisão, porque o deu para Abraão, enquanto circuncisão. Abraão, portanto, deve ser considerado primeiramente o pai de todos os que creem. Já no capítulo 5, o salvo morreu com Cristo e com ele ressuscitou.
Sua vida anterior, àquela vida pecaminosa e uma vida vergonhosa, era escravidão. Quando foi batizado, identificou-se com a morte e a ressurreição de Jesus e não serve mais o pecado. Agora, o salvo anda em novidade de vida. Graça de Deus. Portanto, não leva o salvo a continuar no pecado. Aquele que se entrega ao pecado se torna servo do pecado. O salvo, porém, está liberto do pecado, tendo sido feito servo de Deus. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas o dom é gratuito de Deus. E a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma vez eu e você recebemos nosso Senhor como nosso Senhor exclusivo Salvador, mergulhamos sobre as águas para ser batizado, a velha criatura morreu. Então, Deus declara aqui que nós já somos salvos. E se nós somos salvos, nós temos que fugir da aparência do mal, repreender o mal e não voltar. Deus diz bem claro que o salário do pecado é a morte, que nós não andemos. Quando nós escolhemos andar em caminhos largos, nós estamos escolhendo receber esse salário. O salário do pecado é a morte. Para que nós alcancemos a salvação, é necessário que nós buscamos isso. Essa reflexão está lá no capítulo 6. Tá bom? Já o capítulo 7, o resumo do capítulo 7, ele diz que a lei condena o pecador. O crente, porém, morreu com Cristo. E isso o libertou da condenação da lei. O propósito da lei, portanto, não é levar o homem à obediência, mas revelar a desobediência do seu coração. Amém? O livre-arbítrio, ele escolhe ser obediente ou não. Você escolhe se você vai ser obediente ou não. Mas o dever é nós levarmos e demonstrarmos sobre as palavras do Senhor que o que revela a desobediência do seu ou do meu coração. A lei, na verdade, até mesmo provoca as paixões pecaminosas do coração humano, pois o homem, obviamente, é excessivamente maligno. A lei serve, então, como um professor, ensinando o homem do seu pecado. Na verdade, a lei revela uma outra lei, a que revela que o homem pecará de fato. Paulo explica que por essa outra lei, mesmo quando quer obedecer, ele se encontra desobediente. O próprio corpo do homem é perverso e o homem é miserável. Aleluia! O único que pode livrar o homem dessa lei do pecado é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ninguém pode tirar nós do pecado, tirarmos nós dessa condição, a não ser Jesus. Nós, pela nossa condição humana, não tem, porque é tanta ostentação, é tanta tentação, é tanta coisa que denubla os nossos olhares, que nós perdemos o preceito do Senhor e esquecemos. E nós saímos do caminho estreito e direcionamos para o caminho largo, porque a ostentação, as coisas que denublam os nossos olhares, é melhor do que viver em santidade. Porque viver em santidade é uma renúncia. Viver para Cristo é uma renúncia. Você tem que renunciar das tuas velhas paixões. Você tem que renunciar de tudo que é lascivo, de tudo que não condiz com o preceito do Senhor. Amém? O capítulo 8 diz assim: naturalmente o homem se inclina ao pecado que leva à morte. Quando crê em Jesus, o Espírito Santo habita nele e o leva a não andar segundo a carne. Antes disso, o homem, pela carne, não consegue obedecer à lei toda. A carne é inimizade contra Deus. Ela é inimiga de Deus. É importantíssimo, então, ter o Espírito Santo, porque só por ele alguém vive espiritualmente. Agora, o crente, tendo o Espírito Santo, também é filho de Deus.
e Cordeiro de Cristo, um dia a glória de Deus, nós crentes, há de ser revelado, a ser além da nossa imaginação. O crente pode saber que o Espírito Santo o ajuda nas suas orações, até intercede por ele. Também, o crente também pode saber que é a eternidade, a eterna vontade de Deus, conformar que o crente é a imagem de Jesus. Então, nada pode ser verdadeiro contra o crente. O crente é mais do que vencedor por Jesus e nada o separa do amor do seu Salvador. Aleluia. Então, queridos, é muito difícil. Aqui ele nos demonstra, nós temos uma escolha. É como eu comecei o início da pregação, quando eu comecei a orar. Nós devemos ter uma atitude. Para ser evangelho, crente, você precisa ter uma atitude, não é fácil. Você precisa renunciar à tua velha criatura, o teu velho eu. Você precisa renunciar a tudo que não é bom, tudo que não vai agradar o coração de Deus, tudo que vai te afastar de Deus. Isso já é um primeiro passo que você tem que ter. Depois, você tem que ter uma decisão de permanecer. E claro, uma fé muito forte, de ser perseverante, porque as tentações vêm para te denubriar e te tirar do foco de Deus. Por que que muitas pessoas conhecem Jesus, se tornam crentes evangélicos, depois de um certo tempo, sabe, toma uma empatia ou fica estressado, ou perde o foco, ou qualquer coisa te derruba e você fala, eu não quero isso mais, cansei, estou cansado, estou esgotado, estou sobrecarregado e sai da presença do Senhor. Aí sai e volta para onde? Para a tentação. Quantas pessoas saem do caminho do Senhor e você percebe que ele não saiu da igreja, ele saiu dos caminhos do Senhor. Ele sai de tudo. Aí ele vai para o mundo viver a ostentação. Porque é uma pessoa que está à beira do caminho. Ela parou ali. Porque realmente os pés dela não estavam tão alicerçados na rocha do Senhor. Porque para ser soldado de Deus, seus pés precisam estar na rocha do Senhor. Porque não é fácil. A paixão, a ostentação vem. Olha, amigos vai te chamar para o churrasco, para a festa, para o frevo. Os horários que você tem que estar de compromisso com o Senhor. Vai acontecer a discórdia, a discussão, lamúria, briga, confusão entre filhos, entre maridos, entre nora e genro, genro e sogra, entre nora e genro, entre nora e sogra, sogra e genro, sogra e nora, sogra e mãe e filhos, pai e filhos, e filhos contra pais, porque eles não querem estar nesse preceito. E aí é que você tem que ter a decisão, a postura. Eu vou permanecer discutindo, eu vou pegar a Bíblia e vou embora orar. Vou orar, vou para os pés do Senhor. Eu vou me derramar para que quando eu chegar, o vendaval daquela casa tenha acalmado. O Senhor me viu entrar naquele barco e ali ele ordenou que a tempestade cala, para-te. E ele vai lá, o Senhor vai lá e para a tempestade da sua casa. Quando você tem essa atitude, né, lógico, de pensar, opa, começou a confusão na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou pro culto, eu vou ficar aqui discutindo, eu vou pro culto. Ó, fica aí. Quando eu chegar, a gente vê se termina esse assunto, ou outro dia, quando todo mundo estiver em paz, aleluia, eu vou orar. Eu vou buscar forças de Deus. Porque o inimigo que está sobre essa casa, ele não tem poder sobre Jesus. Mas muitos preferem o quê? Continuar a discussão, brigando. É por isso que muito divórcio acontece. Em fim de relacionamento, nunca resolva finalizar um relacionamento de cabeça quente. Porque você pode arrepender o que dizer acabou. E o outro pode depois, o que já não estava com a cabeça quente, dizer agora passou. Tá tudo certo. Cada um para o seu caminho. Então nós temos que tomar esse cuidado. Se reveste a cada dia, a cada manhã. Observa bem o que vai dizer. Se fortalece, porque não é fácil. Amém? E lembre, se você não tiver uma postura, é impossível você conseguir se manter nos preceitos no caminho do Senhor. Ser crente sem evangelho não é fácil. Porque qualquer pessoa pode dizer que é crente. Qualquer pessoa pode dizer que é quente. Né? Mas ser evangélico não.
Ser cristão, você precisa ter um posicionamento. E se você não tiver esse posicionamento, você perde totalmente nesse caminhar aí. Porque as coisas te deslumbrem e você pede Deus para esperar. Ah, eu estou só desviado. Não, você não está desviado. Você está com crise de identidade. É diferente. Tem que tomar cuidado com as crises. Que as crises também nos levam à morte. E nós perdemos nossa salvação pelas nossas crises. Então, reveste. Reveste. Aleluia. O capítulo 9 diz assim: Israel é o povo de Deus. Paulo era israelita e se entristeceu que o seu povo tinha rejeitado o Filho de Deus. Ele explica que tal rejeição não nega as promessas que Deus deu ao israelita. Isso deveria ter sido reconhecido por Israel, pois nem todos os que vieram de Abraão fazem parte do grupo prometido, porque dos filhos dele a promessa foi dada somente a Isaque e depois só a Jacó. Sabendo então que por ser israelita, alguém não faz parte do povo de Deus? Automaticamente entendemos que é possível um gentil fazer parte do povo de Deus. Também é o próprio Velho Testamento já ensinava isso, todavia. Deus, em sua soberania, não deixou 100% do povo de Israel desviar-se. Ainda existia um remanescente do qual Paulo fazia parte. Glória a Deus. E em conclusão, ambos os judeus e os gentios podem podem alcançar a justiça pela fé. Mas se os judeus continuar a buscar a justiça pela lei, não terá a justiça de Cristo. Jesus lhe será uma pedra de tropeço. Quando estiver buscando algo errado, não vai dar certo. Aleluia! No capítulo 10 diz assim: a religiosidade de Israel não salvou. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. A justiça do homem não vai ajudar a salvar. Enquanto a única justiça que serve vem de Jesus. E recebido só por fé nele, é necessário então enviar missionários aos pedidos para que possam ouvir o evangelho e crer em Jesus. Os judeus ouviram essas pregações do evangelho, mas, segundo as escrituras do Velho Testamentário, a rejeitaram. E os gentios, em vez deles, receberam Jesus. Por isso que os judeus não receberam Jesus e os gentios sim. Já no capítulo 11, ainda que a maioria dos israelitas também rejeitaram a Cristo, Deus não deixou que todos o rejeitassem. Ele determinou reservar um remanescente. Enquanto a maioria endureceu seus corações, gloriosamente o Senhor usou a própria rebelião de Israel, porque quando rejeitaram Jesus, eles podem concluir que nem eles são justos. E todos estão debaixo do pecado, para que pudesse salvar ambos, judeus e gentios, por mera fé em Jesus. Os descrentes judeus são representados como ramos quebrados e os crentes gentios são representados pelos ramos excertados. A conclusão é que a salvação é completamente pela misericórdia de Deus. Já no capítulo 12, Paulo roga aos seus leitores que reconheçam a grande misericórdia, compaixão mesma pela grega, a compaixão mesma pela grega de Deus baseia as suas vidas cristãs nela, e baseia suas vidas cristãs nela. Apresentando os seus corpos em sacrifício vivo, experimentaram a vontade de Deus. Também a igreja é um corpo feito de vários membros, com dons diferentes. O ministério, então, deve reconhecer o que Deus fez em cada membro, e todos devem praticar o amor. Aleluia! Lá no capítulo 13, Deus ordena: os protestantes e devem ser respeitadas
também Jesus está voltando logo para buscar os salvos. Então, deve andar em obediência. Se nós andarmos em obediência, se nós entendermos de fato o preceito do Senhor, nós vamos ser salvos. Os membros da igreja não devem criar, lá no capítulo 14, a resumo de tudo, os membros da igreja não devem criar divisão entre si. Aleluia! Glória a Deus! As nossas igrejas hoje precisam compreender que não podem se ter heresia. Não se pode ter conflito de confusão. Não se podem ter, sabe, divisões dentro da nossa igreja. Se nós não formos um só corpo, um só espírito, a igreja toda, a nossa igreja não consegue permanecer, ela cai no declínio. E aqui diz bem claro que os membros da igreja não devem criar divisões entre si, especialmente por julgar os outros. Todos são servos de Deus e ele os julgará. O importante é não se condenar naquilo que você mesmo aprova. Nós temos que tomar um cuidado, porque senão nós colocamos a nossa igreja em contenda de julgo desigual. A nossa igreja não pode ter contenda. A nossa igreja precisa ser um só corpo, um só espírito. Já no capítulo 15, um resumão de lá, os fortes devem suportar os fracos. Os fortes devem suportar os fracos, recebendo uns aos outros e reconhecendo o valor das escrituras. Também deve-se reconhecer que Jesus era dos israelitas, da circuncisão, a fim de cumprir as promessas aos israelitas, o que os gentios glorifiquem a Deus pela misericórdia dele. Além destas coisas, Paulo enfatiza que quer visitar os crentes romanos, mas se atrasou por causa da obra do ministério. Aleluia! Glória a Deus. Já no capítulo 16, finalizando, Paulo termina este obstáculo pedindo aos crentes romanos que saudam vários irmãos na fé e observe os que promovem as dissensões e escândalos contra a doutrina de Cristo. Ele termina louvando a Deus por revelar os ministérios do Velho Testamentário aos crentes, os Novos Testamentários. Aleluia! Deus, querido, é muito bom. Deus é muito bom e maravilhoso. Misericordioso em graça. Deus faz infinitamente mais do que eu e você espera. Deus que nós confiamos, sejamos obedientes, buscamos atitude, determinação a escolher o caminho certo e ser perseverante. Quando eu e você fizermos automaticamente isso e compreendermos de fato que Deus ele é soberano sobre mim, sobre sua vida, nós vamos alcançar esse almejado dos céus. Então, que nessa sexta maravilhosa pela manhã, Deus vos abençoe e te guarde e resplandeça o rosto dele sobre mim e você. Que Deus possa todo o tempo alcançar o nosso coração, fazer segundo é a vontade do Pai, trazer a nós sempre esse tempo de reflexão nos preceitos do Senhor, trazermos a nós essa direção de compreendermos qual é o plano que o nosso Pai Celestial tem para nós. Deus, ele é todo o tempo soberano, querido. Basta que eu e você compreenda isso. Basta que nós buscamos a entender e a confiar nos preceitos do Senhor. Quando nós buscamos de Deus essa analogia de compreender que o Pai Celestial, ele faz infinitamente mais do que eu e você espera, nós alcançamos esse almejado sucesso. Mas quando nós não buscamos, não compreendemos de fato qual é o propósito que Deus tem para nós, então nesse ponto nós esquecemos qual é a verdadeira admiração que Deus tem. Deus, ele quer um povo pronto. Deus quer um povo que tenha sabedoria e graça de buscar o entendimento sobre o que ele tem para mim e para você. Deus faz infinitamente mais do que eu e você espera, porque Deus tem planos maravilhosos para nós. Deus não veio para poder fazer que eu e você
sejamos pessoas que não compreendem o propósito dele. É necessário que eu e você busque sempre o renovo do Pai. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ensinar. E que nós possamos, a cada dia, a cada manhã, compreender a boa, perfeita vontade do Pai. Que Deus abençoe. Amanhã nós vamos estar estudando aí em 1 Coríntios, né? O livro 1 Coríntios e, claro, o 2 Coríntios. Porque é o livro todo de Coríntios, tá? Fazendo o resumão desses dois, como nós fizemos com Samuel, né? E alguns outros aí. Para que nós possamos, então, de fato, alcançar esse almejado sucesso do Senhor. Que Deus possa abrir teu coração, o entendimento. Que nós possamos aprender a cada dia, a cada manhã com o Senhor. Que Deus possa aí revelar sobre os nossos corações qual é a boa, perfeita vontade dele para nós. E que nós possamos a cada dia amadurecer com a palavra do Senhor. Todos os dias Deus vem nos ensinando. Que nós possamos então aprender com o Senhor hoje. E hoje nós aprendemos que nós devemos ser obedientes, sermos pessoas que temos atitude, pessoas que tenham uma fé do tamanho do grão do almostardo, mas que seja uma fé alicerçada em Cristo, que nós possamos verdadeiramente compreender qual é a boa, perfeita vontade do Pai Celestial, que nós podemos compreender o que leva o homem, o salário que leva à morte é do pecado, que nós possamos fugir do caminho do pecado, refazer uma aliança com o Senhor, sabe, aceitar Jesus como suficiente salvador de sua vida, buscar a Deus em espírito e em verdade, ter intimidade com o Pai em orações. Isso é o que o Pai pede para nós essa manhã. Amém? O demais, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar saúde, Deus vai acrescentar amor, Deus vai acrescentar comida, mantimento, né? Porque Ele alimentou as aves do céu, que não trabalham, não fiam, vestiu com tanta grandeza, com tanta beleza as ervas do campo, que no dia seguinte elas secam e são lançadas ao fogo. Que nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu tão bonito, tão maravilhosamente, tão bem com todo o teu reinado. E olha que Salomão era um dos homens mais ricos da Bíblia. E não vai cuidar de mim, de você? Ai, que a nossa fé não seja tão pouca. Que nós não tenhamos uma fé fraca, mas que seja uma fé alicerçada em Cristo. E compreender que nós vamos vencer a cada dia, a cada manhã. Amém? Deus vos abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você. E ó, traga paz e até amanhã. Paz e graça, querido irmão Isaac, amigão aí. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você, tua casa, seus familiares. Vou mandar um beijão para todos, um abração a todos aí. Ao finalizar aqui, a paz e a graça e até amanhã com mais o nosso estudo aí que vai ser no livro de Coríntios. E não esqueça de meditar. Busca entendimento na Bíblia. Deus é maravilhoso. Amém? A paz e a graça. Glória a Deus. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando ousarem desistir, o Senhor estará sempre ao meu lado, me assegurou. Não deixa. Aleluia. Vai dar certo.